Beleza, tá começando aí o nosso Resenha na Rede, hoje segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, está comigo aqui Newton Pimentel e a gente, lógico, o tema não poderia ser outro, falar um pouquinho aí das finais dos campeonatos estaduais, tivemos finais no Rio, em Minas, né, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, não tem como a gente deixar, aliás, ontem a cobertura da Rede Nacional. Boa noite, Nilton, tudo tranquilo, velho? Boa noite, Luciano, tranquilo, um final de semana agitado aí, com bons resultados, né, nos campeonatos estaduais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, muito assunto aí para a gente conversar, bater um papo com relação a essas finais aí, interessantes, né, Luciano? Eu sei que você gostou muito do que aconteceu no Rio, né? Naturalmente não tem como não gostar. E além de tudo, né? Brincadeira à parte do time que venceu, né? O Flamengo venceu o Fluminense, mas foi um bom jogo também, né? É claro, tem algumas polêmicas que, infelizmente, né, Luciano, eu particularmente não gosto muito de falar de arbitragem, mesmo quando se é a favor ou contra. Para mim é indiferente, mas um assunto que sempre está na pauta, né? Porque, infelizmente, a nossa arbitragem tem falhado muito, né? Então, rapaz, ontem eu fiz o jogo do Palmeiras, né? E eu temia muito a arbitragem da Edna. Achei que as duas equipes também colaboraram, isso também acho que faz uma diferença danada, mas não sei, não consegui ver nada assim. Em determinado momento, talvez no primeiro tempo, eu vi ela um pouco mais enérgica com os jogadores do Água Santa em relação aos jogadores do Palmeiras, e até cheguei a comentar na transmissão, falei, pô, de repente tem que ser valente para os dois lados, tá? É mais fácil ser com o jogador do Água Santa, mas, enfim, foi ali dois lances. Na sequência, cara, eu achei que foi uma arbitragem segura, a indefinição ali do momento do gol, acho que ela fica vendida, né? Porque ela fala, pô, foi gol ou não foi gol? Aí, de repente, tem gente lá no VAR, tem gente capaz, que também é árbitro, aí olha, com recurso, fala para ela, não estava impedido. Aí até eu acho que é desnecessário, até para poder ganhar uma rapidez, a não ser que seja algo muito discutível, impedimento é quase que matemático, né? E aí não deram, tal. Teve gente que contestou, mas achei uma arbitragem boa dela, viu, o Newton? É verdade. Eu me referi ao Campeonato Carioca, né? É. O de São Paulo, o Campeonato Paulista, eu acho que o jogo em si ajudou, né, Luciano? Porque quando você pega o Palmeiras e o Água Santa, não tem não é uma rivalidade como Palmeiras e Corinthians. Eu acredito que, não desmerecendo, pelo contrário, é mérito, né, realmente da Edna chegar numa final, é uma boa profissional, mas quando se trata de clássico, não é nem por ser uma mulher ou homem, a gente fica temeroso. Qualquer árbitro que for apitar, a gente já fica com receio de ter um erro de arbitragem, porque infelizmente tem sido corriqueiro, mas a arbitragem dela realmente não foi o assunto, né? O assunto principal foi realmente a vitória da Água Santa, que o Palmeiras teve muito volume de jogo, né? Mas no segundo tempo, o Água Santa teve oportunidades muito claras de fazer gol e não conseguiu por falta até mesmo de efetividade assim, nos lances, né? Um pouquinho de detalhe, um pouquinho um pouquinho mais de visão de jogo de alguns jogadores ali, lances individuais, né? Até com o Bruno Mezenga mesmo ali, se o jogador toca para ele, o número 10 lá, que eu me esqueci o nome agora, mas se ele faz o passe, Aquele ele teria contra-ataque, né? feito no contra-ataque. Então, assim, foi um Mas jogo até que que foi empolgou foi no também, lance que né? depois saiu o gol, né? Então até É, deu para ficar tranquilo, porque depois ele chutou, acho que foi o Tocantins, né? Que chuta e aí bate no Marcos Rocha. isso. Aliás, eu achei o Marcos Rocha muito inteligente, porque ele não deu o bote, porque ele sabia se ele desse o bote, o toque seria quase que imediato. Então ele foi Sim. ali, né, levando, correu um risco, porque era 2 contra 1, mas é difícil você ver um jogador inteligente, né? O Marcos Rocha
não é um primor de categoria, mas ele foi bem inteligente nesse lance, né? E para infelicidade, no segundo gol foi uma falha dele, né? Mas naquele lance ali ele foi inteligente realmente, né? Porque, como você falou, quando o jogador ele toma uma decisão precipitada, fica mais fácil para o atacante também tomar a decisão em seguida, né? É a mesma coisa que o goleiro, né? Quando o goleiro sai de qualquer forma, se o atacante for um pouco mais inteligente, ele consegue fazer o gol com mais facilidade, né? E assim é o defensor. Mas aí teve a infelicidade no segundo lance lá de tentar aquela bola atravessada que todo mundo condena, que não é o ideal de se fazer, né? Infelizmente, teve a infelicidade, né? Infelizmente para o Palmeiras, né? Ele errou e acabou saindo no segundo gol. Vamos ouvir aqui o nosso Devanir Bissoli e o Alexandre Cardilho, que foram ontem, né, ali na arena e gravaram um material bem bacana. Eu vou colocar agora para vocês aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, o nosso Devanir Bissoli e o Alexandre Cardilho. Vamos ouvir aqui. Amigos da Rede Nacional de Notícias, final de jogo aqui na Arena Barueri e o Água Santa surpreendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras e venceu por 2-1 com 2 gols do atacante Bruno Mezenga, que aliás foi o capitão do time de Diadema na ausência do Rodrigo San, que hoje cumpria a suspensão automática. Meu amigo Devanir Bissoli esteve comigo aqui na Arena Barueri e vai analisar também o que foi essa vitória do Netuno. 2-1, repito, quebrando a invencibilidade do Palmeiras, que aliás fez a melhor campanha nesse Campeonato Paulista e é o atual campeão paulista. Devanir, 2-1 para a equipe do Água Santa, jogou com propriedade a equipe do técnico Thiago Carpini aqui em Barueri, né, Devanir? A verdade, Cardilho, amigo da Rede Nacional de Notícias, o Água Santa vem surpreendendo há muito tempo. Ele eliminou São Paulo, ele eliminou o Red Bull Bragantino, equipe esportes, considerado Campeonato Paulista, como o próprio Tricolor Paulista. O Água Santa veio para ele hoje e não veio para perder, não. O Água Santa veio para jogar, jogou de igual para igual com a equipe do Palmeiras, foi superior no segundo tempo à equipe do Palmeiras, merecida a vitória do Água Santa. Bruno Mezenga, como você disse, fez 2 gols, o Henrique que entrou no segundo tempo fez o gol do Palmeiras. O jogo de volta, no Allianz Parque, no gramado sintético, diante da torcida, o ambiente que o Palmeiras está acostumado a jogar, é claro que o Palmeiras pode tirar uma certa vantagem. Mas o Água Santa vai para o Allianz Parque no próximo domingo e vai verificar a derrota, se isso acabar acontecendo, ou de repente o Água Santa pode surpreender mais uma vez, por que não, e conquistar até o título diante da equipe do Palmeiras. É isso aí, Devanir Bissoli. O jogo da volta acontece no dia 9 de abril, portanto, domingo da próxima semana, no Allianz Parque, contra a equipe do Água Santa Palmeiras. E Água Santa Palmeiras precisa agora vencer por 2 gols de diferença para ficar com o título, 1 gol de diferença, cobrança de pênaltis, né? E claro, a vitória ou o empate da equipe de Diadema garantem esse título inédito ao time do Água Santa. Nos vemos na próxima transmissão esportiva, claro, com toda a cobertura da grande decisão entre Água Santa e Palmeiras, Palmeiras e Água Santa. Grande abraço a todos, até a próxima, direto aqui, né, da cabine da Arena Barueri. Até mais! Boa, valeu, Ale. Alexandre Cardilho, Devanir Bissoli, equipe da Rede Nacional aí também trazendo a palavra deles. É bem por aí, né? Tem ainda mais 90 minutos, nada está decidido, hein, ô Nilton? Com certeza, né, Luciano? É só um sonhador para dizer que tem algo definido, né? 1 gol de diferença para o Palmeiras. Eu até estava comentando mais cedo com um amigo que qualquer time que o Palmeiras levar para o Allianz Parque com uma desvantagem de um gol, qualquer time do Brasil, né, não é uma vantagem satisfatória, né? Então, principalmente contra o Água Santa. É claro que eu acredito muito que o Água Santa vai fazer um bom jogo, vai se concentrar, se fechar, né? Ficar ali. Essa semana eu isolaria o time, não, né, nada exagerado, mas de uma forma de blindar, né, para que eles possam estar com a vitória em mente, ver aquilo de melhor que eles fizeram e tenho certeza que eles vão fazer isso, né? Mas o Palmeiras, do outro lado, também sabe o que precisa fazer, né? E tem muita qualidade, muita
organização, que para mim, a palavra-chave desse time do Palmeiras. Acredito que com a chegada do Arthur, depois do Campeonato Paulista, para disputar os outros campeonatos, o Palmeiras, vou usar uma frase aqui que ficou muito conhecida, vai mudar de patamar, na minha opinião. E não fale isso não, hein? O torcedor do Palmeiras vai ficar bravo com você, rapaz. Poxa, pois é, mas eu acho que não vai ficar bravo por causa do Arthur. O Arthur vai me salvar, porque o Arthur vai trazer muita criatividade. Eu acho que falta muito isso para o Palmeiras. E eu acho que essa é a única dúvida para o Palmeiras, assim, porque eu acho que um time seguro, coeso, e eu acredito que o Água Santa vai vir dessa forma. Eu acho que o Palmeiras tem dificuldade para quebrar a marcação, porque o Palmeiras é um time mais estratégico, de passe de qualidade, mas falta criatividade e falta o drible, né? O Dudu era um cara que era muito daquele 1 contra 1. Eu senti falta do Dudu ontem, cara. Aliás, então, do Dudu e do Rony, porque a gente está acostumado dos dois serem protagonistas, né? Ontem eles foram mais discretos, né? E a gente percebe os últimos jogos do Palmeiras, né, Luciano, que o Rony, ele não é um exímio cabeceador, mas o que ele tem feito gol de cabeça é resultado daquilo que o Palmeiras tem proposto. O Palmeiras tem jogado muito, né, nas extremidades, feito muitos cruzamentos, e o Rony, voluntarioso, né, muita disposição, muita força física, é um cara que se impõe ali na área, né, antecipa os jogadores, como surpreendeu o São Bernardo, que tinha uma zaga alta, uma zaga muito boa também, que não é de tomar muito gol, e conseguiu fazer o gol. Eu acho que o Palmeiras, se for dessa maneira que a gente tem visto jogar, vai encontrar dificuldade, mas o Palmeiras é um time que cria muito essa situação. Então, em 10 bolas cruzadas, o bom do Palmeiras, né, o diferencial do Palmeiras é que não é aquelas bolas de qualquer forma, né, Luciano? Não é qualquer cruzamento. É um cruzamento bem trabalhado. São jogadas bem trabalhadas, mas o que eu quero frisar é que falta a criatividade, que o Arthur vem para isso, para suprir essa ausência daquele meio de campo, que o Scarpa fazia muito bem no ano passado, mas ainda o Arthur, para mim, o Arthur ainda é mais jogador que o Scarpa com relação nesse quesito de individualidade e criatividade. Tem que ver. Na verdade, minha única dúvida em relação ao Arthur porque eu achei que ele sempre foi um grande jogador no início ali do Red Bull Bragantino. Depois ele teve uma queda, principalmente o ano passado no Campeonato Brasileiro, que é absolutamente normal, né? Os jogadores passam por transições, enfim. Mas como ele vai reagir à torcida do Palmeiras, né? Porque por mais que, mas ele já jogou primeira divisão, já jogou competição sul-americana, tudo bem, mas uma coisa é jogar uma competição nacional, sul-americana, com a camisa do Bragantino, uma coisa é com a camisa do Palmeiras, e a camisa do Bragantino é muito importante, sim, mas a camisa do Palmeiras, como você gosta de dizer, é um outro patamar. Ali a cobrança é muito maior, o assédio é muito maior, né? O dia a dia é muito maior, o salário também é muito maior, imagino que sim, mas é uma cobrança que a gente tem que falar, mas ele está ganhando bem, porque muita gente fala isso, né? O jogador ganha bem. Cara, mas é ser humano. Ser humano não tem jeito. Pode ser o ser humano mais milionário do mundo. Ele tem seus problemas, ele tem seus medos, ele tem seus momentos de trava, ele tem seus momentos de decepção. Então, é absolutamente normal que ocorra ali. A gente já viu na história aí do esporte grandes atletas que, de repente, chegam a uma grande equipe ou uma grande competição e não conseguem brilhar da maneira que eles brilhavam, de repente, nos clubes. Então, eu acho que isso pode vir a acontecer com o Arthur, sim, por isso que eu ainda tenho meu pé atrás, porque o Scarpa provou. O Scarpa foi um cara que o Palmeiras brigou muito, eu lembro a saída dele do Fluminense foi bem problemática, ele ficou um tempão no Palmeiras com contrato assinado e sem poder jogar por conta do processo. O Palmeiras realmente apostou nesse jogador e ele dentro de campo
foi muito importante. Agora, o Arthur tem tudo para isso. O próprio Dudu, né? Quando o Palmeiras bancou a volta dele, não foi fácil, muita gente desconfiada, muita gente já dizendo, não, já deu o tempo dele no Palmeiras, e ele provou, né? Hoje ele é um dos grandes ídolos da torcida, mas eu acho que potencial esse garoto tem bastante. Deixa eu ver se eu consigo, o Nilton, para a gente colocar os melhores momentos na tela aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar na tela aqui imagem da nossa Federação Paulista de Futebol. E aí a gente vai tentar colocar aqui na tela para você que está nos acompanhando aqui no microfone. Aí, tá bacana. Aí, entrou, deu uma paradinha. Oi. Então tá legal aí, tá acompanhando aqui. Deixa eu ver se a gente consegue dar uma... Tá indo para o ar, né? Aí tá os melhores momentos aí as imagens da TV da Federação Paulista de Futebol. Uma coisa que eu achei bacana, o Nilton, é que, lógico, né? Todo mundo sabia que o Palmeiras era favorito, mas o Água Santa, desde os primeiros minutos, não ficou só no campo de defesa, não, né? Luciano, eu acho que não é uma questão de respeito, porque assim, o futebol é 11 contra 11, né? Você está numa final. Se o Água Santa perder de 3, 4 para o Palmeiras, não é vergonha. Mas se ele, né, conseguir concretizar o feito que ele já começou a fazer, né, vencendo por 2-1 o Palmeiras, é um grande feito o primeiro jogo já. O segundo jogo que acontecer já entrou para a história, já tinha entrado para a história de chegar na final. Fazendo o primeiro jogo da final como fez, ainda mais. Então, acho que essa tem que ser realmente a postura do time que vai fazer uma final, independente se é um time grande como o Palmeiras ou se é um time menor. Eu acho que final é final, essa vontade, é uma vontade que todo mundo esperava realmente do Água Santa. O resultado não era o esperado, né? Por mais que a postura do time, pelo menos, se perdesse, o Água Santa também estaria sendo aplaudido, porque eu acho que, independente... O Gordinhas foi bem, né? O goleiro... Foi muito bem. Esse goleiro é de Diadema, Luciano. Sim. Ele é de Diadema, tava um tempo também aí. Tem um amigo em comum dele, inclusive ele falou que por um tempo ele já estava no Água Santa ali. Então é muito bacana essa identidade que o Água Santa tem com a região, né, do ABC, da cidade de Diadema. Isso é muito bacana. E a gente esse lance aí, a inteligência do Marcos Rocha, né? Como ele fica sempre ali, não dá o bote em cima do Tocantins, né? Vai meio que acompanhando o campo inteiro, né? Exatamente. Ele cercou muito bem, né? Como a gente fala, ele tentou fechar os espaços para ele não finalizar e tentou ficar numa posição também que, se ele tocasse, ele tentaria ali dar um bote. Realmente ele fez ali o papel, o ideal ali para tentar, e conseguiu, né, tirar ali o chute. Inclusive ele que faz o toque ali, vibra bastante. O Everton já não é novidade também, né, Luciano? O Everton também fez algumas defesas importantes. O goleiro de seleção brasileira tem que sair nessa bola, né? O goleiro de seleção brasileira não dá para ficar ali no meio, não, né? E um outro ponto também, né, Luciano? O Gustavo Gomes ali... Tinha ele, mas o outro zagueiro, o Murilo, se eu não me engano, estava ali com ele, né? O Bruno Mezenga, na verdade, estava só o Gustavo Gomes ali, mas todo mundo fala do capitão, do zagueiro, que realmente é um excelente zagueiro, mas você não pode perder aquela bola ali. Eu acho que o Everton, ele voltou até mesmo por essa disputa de bola, né? Ele viu ali o Gustavo Gomes posicionado, embora... Também a gente vê dois jogadores do Palmeiras atrás dessa disputa de bola. Então tinha dois do Água Santa e o Gustavo Gomes no meio. Mas a gente sempre espera do Gustavo Gomes ali ele tirar essa bola, né? Mas nem todos dá para ganhar também. Mas eu acho que foi muito relativo a isso, que o Everton pensou que o Gustavo Gomes ali ia conseguir dar a cabeçada, e por isso que ele recuou. Ele estava saindo e voltou. Aí o gol do Hendrick, hein? O pessoal que estava cornetando o moleque, primeiro gol dele do ano, logo na final do Campeonato Paulista. Tem estrela ou não tem?
Esperou o momento certo, né? É claro que ele não esperou, ele queria ter feito muito antes, mas aconteceu no momento certo, no jogo certo, né? Diminuiu aí. E é um tipo de gol, Luciano, que não é nenhuma esperança, porque o Palmeiras não precisava desse gol para ter esperança. Podia ter perdido 3-0, que a torcida ia ter esperança de virar o jogo ainda no Allianz Parque no segundo jogo, virar o placar. Mas eu acho que aí dá até uma certeza. Não, agora, com esse gol aí, a gente, mesmo tomando o segundo depois, o torcedor palmeirense tem a convicção que vai conseguir ser campeão. A gente volta a dizer que não vai ser simples. Se o Água Santa se posicionar como se posicionou aí, acho que o gramado sintético pode ter uma vantagem? Pode. Outro lance também, né, que foi interessante aí, mas acabou. É o Tocantins também. Mais uma saída atrapalhada do Everton, né? Ele tentou dar uma manchete na bola ali, mas foi muito, muito errado, muito equivocado. E tinha 3 jogadores do Palmeiras. Você acredita no fantasma da seleção? Porque outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou: povo, depois que vai para a seleção, não volta bem. E até deu uma cornetada no Rafael Veiga. Olha esse lance também, que a bola bateu na trave, aí ele mostrou sorte, né? Porque normalmente bate na trave e volta nas costas dele. E aí o pessoal falando, pô, o Rony, o Veiga e o Everton, depois que voltaram, não fizeram muita coisa. Mas a verdade é que não vou dizer muita coisa, né? Por exemplo, o Everton, ele tem sido importantíssimo para o Palmeiras, né? Com certeza. Eu acho que não é individualidade, não. Eu acho que realmente o time não jogou bem. Palmeiras, embora o primeiro tempo foi dominante, né? A gente viu muitos lances e é uma coisa muito clara, né, Luciano? Como o Palmeiras ataca pelas extremidades, né? Não tem jogada centralizada. É só as extremidades ali que ele usa dos dois lados. Buscam o cruzamento, principalmente com o Rony. Mas eu acho que foram erros, igual esse do Marcos Rocha mesmo. Então, mas aquela coisa, né? A inversão do Marcos Rocha foi bem errada, mas, enfim, a zaga também estava toda, né, dormindo ali, né? A bola passou por muita gente, né? Depois do lance do Marcos Rocha, né? Então, assim, dá para dividir também com a galera aí a própria saída do Everton, o Gustavo Gomes chegou atrasado, enfim, foi todo mundo, não dá para ficar sozinho o Marcos Rocha nessa, né? Não, de forma alguma. Na verdade, o Palmeiras perdeu como time mesmo, né? Não foi um erro fatal. O Marcos Rocha erra o passe, mas estava quase no meio do campo, né? Que o atacante estava na corrida, o lateral, na verdade, né? Estava na corrida e interveio ali, conseguiu fazer o passe, mas não foi. Esse gol não pode ser computado aí na conta do Marcos Rocha nunca. Realmente o Palmeiras falhou e jogo importante assim, né, Luciano? Não pode falhar, assim como o Água Santa não pode falhar com o Palmeiras, né? Também o Endrick no escanteio lá sozinho, lógico, mérito do garoto, que realmente eu acho que é um grande jogador e ninguém tem dúvida disso. Aquele gol é fácil, esse gol é fácil, não dá, mas qualquer um faria, lógico, mas o problema é estar naquele lugar, né? É estar ali. Exatamente ali, né? Então ali você mostra a qualidade do menino, o tempo de bola do menino, tem muita gente que ali a bola quica e joga para cima, enfim. Ele estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo e no tempo de bola certo também, né? E você pode perceber que o Endrick, ele não é o centroavante de ofício, né? Ele jogou muito na ponta também, é um jogador de velocidade, ele tem muito forte também, né? Muito forte, ele tem muitos recursos, né, Luciano? E assim, como o centroavante que ele estava ali fazendo o papel, para um jogador que joga em muitas posições, ele tem muita noção de espaço, muita noção de posicionamento, porque ali a bola não é que a bola cai de qualquer jeito, ele está nos treinamentos também, ele sabe como é a batida do jogador, então ele se posicionou muito bem, fez o gol. A gente não pode deixar de torcer por um menino desse, porque é a esperança também do Brasil, né, Luciano? Um menino canhoto, muito forte, veloz, tem personalidade, então a gente fica feliz, né? Nós ficamos felizes de ver
um jogador despontando e se afirmando também no profissional, porque na base, com 16 anos, o menino já sobrava em todas as categorias. Então tinha que subir mesmo e se adaptar, foi uma fase de adaptação. Acredito que esse ano aí ele tem muito ainda a render para o Palmeiras, porque daqui a pouco só vai render para o Real Madrid. Vai embora, mas, infelizmente, mas enfim, acho que eu vou na sua linha também. A gente tem que pensar um pouco macro, assim. Lógico que o torcedor do Água Santa não vai torcer para o Endrick marcar gol no próximo domingo, absolutamente normal. Agora, que o Endrick, a gente vai estar torcendo por ele daqui a alguns anos, e eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, acho que daqui a alguns meses, talvez, a gente já possa ter o Endrick aí no radar da seleção brasileira, e tomara que esse garoto aí, que tem uma história também de vida muito bacana, e possa vir a dar mais alegrias. Bem, para a gente encerrar esse tema Água Santa e Palmeiras, né? Palmeiras e Água Santa, primeiro jogo 2-1. Primeiro quero mandar um abraço para o meu amigo, o Fábio Mentirinha, que até deu bastante entrevistas esses dias. Ele foi ex-atleta da equipe da Água Santa e está vivendo um momento ímpar, né? Sempre foi apaixonado pelo clube, jogou na equipe enquanto time de várzea, como tantos, e está muito orgulhoso. Pude falar com ele esses dias e que legal, né? A gente poder proporcionar, porque essa história é muito legal do Água Santa. Um time que saiu da várzea, de Diadema, e de repente chegar à final do Campeonato Paulista. O título é a cereja do bolo, é a coroação, mas independente do que acontecer domingo no Allianz Parque, esses jogadores já fizeram história, o Água Santa já fez história, uma diretoria que eu pude acompanhar muito de perto, né, em alguns trabalhos que eu desenvolvi, de gente determinada, gente séria, gente que ouviu muita coisa calada e pôde dar essa volta por cima. Mas foi sorte porque não era favorito. Cara, não tem sorte para chegar numa final, né? Você precisa ter competência. Você pode até ter um pouquinho de sorte, mas majoritariamente você precisa ter competência. Não dá. O time começou mal. Eu lembro que perdeu da Ferroviária, primeiro jogo, na estreia do Campeonato Paulista. Sabe, muita tranquilidade, muita sobriedade para poder avaliar. Depois conseguiu aquele empate contra o Santos fora de casa. O pessoal ainda acreditava, é muito pouco, 1 ponto em 3 jogos. E ali, step by step, o time foi subindo. Muitos colocavam que seriam rebaixados, e está aí, ó, na final do Campeonato Paulista. Isso é muito legal. No Sul, Grêmio e Caxias, 1-1, primeiro jogo fora. Renato falou para ficar tranquilo que em casa resolve. Você tem essa confiança do Renato também, ô Nilton? Olha, eu sinceramente até acredito que o Grêmio vença, mas o Renato, ele tem essa confiança em todo momento, né? O jeito dele mesmo, né, de falar que tá tranquilo, mas... Eu acho que mesmo se ele não tiver, ele passa, né? Com certeza, eu acho que é característico dele mesmo de passar essa confiança, mas eu acho que não está tão favorável assim, não. Acho que o Caxias realmente vai trazer uma dificuldade para o Grêmio aí, sim, porque eu não acho que o fator casa é muito importante. A gente fala a mesma coisa do Palmeiras aí, vai ser muito difícil para o Água Santa, mas eu acho que se dentro de campo o time estiver organizado, com aquela fizeram um bom jogo, se o Palmeiras tivesse feito um bom jogo, independente de estar em casa ou não, ele poderia vencer tranquilamente o Água Santa. Fez um jogo ruim, né? E em detalhes também, o Água Santa aí conseguiu fazer 2 gols, né? E eu acho que o fator casa é lógico, pesa bastante, mas não dá para passar essa segurança não, porque final, um jogo que você... Eu acho que é essencial, né, Luciano? Eu falava também do Água Santa com relação também ao Caxias. O primeiro jogo, se não tiver um placar elástico, você sonha mais. Você não passa a deixar até de ser sonho. É uma meta, é um objetivo, porque aí é um jogo só. Passa a ser um jogo só. Se o Água Santa entrar contra o Palmeiras e o Caxias entrar contra o Grêmio, fala assim, olha, tá 0-0, é um jogo só, né? Esquecer do primeiro jogo e fingir que é um jogo único, eu acho que a situação muda, né, de cenário, porque
só não pode contar com a vitória. Nem time grande pode entrar já com essa vantagem, né, com esse pensamento, quanto mais um time de menor expressão. E esses times, o Água Santa não se importa de forma alguma, pelo contrário, você vê o discurso, né, do time. O Caxias também é a mesma coisa, né? Porque o Água Santa tem 10 anos de profissional, isso é extraordinário, né? Chegar numa final contra o Palmeiras. E o Caxias também. Para eu poder te liberar aqui, você estava falando do Renato, né, da confiança, e aí eu vou ter que entrar no assunto Fla-Flu, porque eu lembro bem do Fla-Flu de 95, acompanhei de perto esse Fla-Flu, e eu lembro principalmente na semana, né, que muito se falava que o Flamengo ia atropelar, e eu lembro que o Flamengo, além de tudo, jogava pelo empate, e que o Flamengo ia atropelar, e sabe, ataque dos sonhos, Romário Sávio Edmundo, e, enfim, era um espetáculo, Luxemburgo no banco, eu lembro de tudo isso, e lembro das entrevistas do Renato. Eu fui, inclusive, em 2 treinos nas Laranjeiras ali, na Rua Álvaro Chaves, número 46, no bairro das Laranjeiras, e o Renato falava abertamente para todo mundo assim, olha, vamos ganhar, fiquem tranquilos, seremos campeões e não sei o quê. E a gente queria acreditar, sabe? Ou boa parte da torcida tricolor, né? Não estou falando a gente, já acaba quase que entregando. Mas a galera queria acreditar nele e ficava todo mundo naquela desconfiança danada, viu? E eu era um que ficava desconfiado, por mais, né, que havia aquela simpatia. Mas, meu amigo, e agora a essa pergunta para poder fechar com você nesse resenha de hoje. Domingo, 6 horas da tarde, o pessoal que vai para o Maracanã vai só para coroar o Flamengo, que o jogo está decidido, ou a mística do Fla-Flu tem que tomar um certo cuidado? Não, de forma alguma. Eu acho que o Flamengo tem 2-0, mas é aquele negócio, se o Fluminense faz 1-0 logo no início, nos 20 primeiros minutos de jogo, como fez no primeiro tempo também, avassalador, né? E um outro ponto aí, o Vitor Pereira, se o Vitor Pereira for muito conservador, né, e que tem uma característica de ser assim, né, tem uma tendência de ser assim, eu acho que o Fluminense aí pode fazer um gol logo no início do jogo, complicar a final, e tudo depende da postura também do Flamengo, né? Eu acho que 2 jogos assim, tem a vantagem, mas tem que esquecer essa vantagem. O Flamengo, eu acompanhei também muitos jogos, o Flamengo não é um time que é bom para lidar com vantagem, né? Historicamente, o torcedor já sofreu muito com vantagem e sofreu com vantagem de time pequeno em relação ao Flamengo, é claro, né? Porque, inclusive, um dos grandes do ABC aqui, né, o Santo André, surpreendeu na Copa do Brasil. Então, acho que não pode em nenhum momento pensar, mas eu não acredito. Eu acredito que o Flamengo tem uma grande vantagem, 2-0 não é pouco, são 2 times de muita qualidade. Eu gosto muito da forma que o Fluminense joga, mas eu percebi no segundo tempo os gols, Luciano, não sei se a forma do Diniz de pressionar, de marcação, né? Expõe muito. Você vê que nos 2 gols, os 2 jogadores, tanto o lateral Ayrton Lucas como o Pedro, quando eles finalizam, eles estão sozinhos. Porque quando os jogadores vão pressionar, eles vão pressionar com 2-3. E quando vira o jogo, se deixar virar, já está sozinho. Então tem essa fragilidade, mas também tem outro ponto, né? Que quando ataca, quando consegue fazer aquela pressão e funcionar, aí o Fluminense é muito perigoso. Mas é um jogo também que o Flamengo se expõe muitas vezes também, quando contra-ataca, quando está sem a bola. A gente sabe que o Flamengo tem essas fragilidades defensivas também. Então é um jogo muito aberto, é um jogo muito interessante, um jogo bom, gostoso de assistir. Melhor ainda para quem tem a vantagem, mas não pode lembrar dessa vantagem até lá para os 85 minutos. Se tiver 0-0, pode contar com a vantagem. Beleza, Nilton, um grande abraço para você, bom descanso, e a gente vai se falando aí aqui no microfone da RNN. Valeu mesmo e até a próxima. Grande abraço, Luciano, sempre um prazer. Até mais. Valeu, grande Vitor Pimentel. Vitor não, Nilton Pimentel, que Vitor. Nilton Pimentel aqui com a gente, dando show de bola sempre.
muito sóbrio, muito tranquilo, trazendo aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias sempre a sua opinião. Para a gente fechar, né, o Fluminense perdeu para o Flamengo 2-0 e o jogo será às 18 horas. O jogo da final aqui de São Paulo será às 16 horas no Allianz Parque, Palmeiras e a equipe do Água Santa, e às 18 horas, no término do jogo, né, não tem absolutamente nada a ver, por conotação, são emissoras diferentes que vão transmitir a partida, mas só a título de informação, o jogo do Rio de Janeiro começa às 18 horas no mesmo Maracanã, mas aí comando de campo da equipe do Flamengo. O público, evidentemente, a torcida do Flamengo deve marcar, assim como fez no último sábado, em maior número, bem empolgada. Esperamos um grande jogo de futebol. Fernando Diniz foi expulso, o Samuel Xavier também foi expulso. É um desfalque aí para o Fluminense, e o Diniz vai ter que trabalhar durante a semana, e o Flamengo, como bem disse o Newton, de tentar não ter a sua vantagem usada de uma forma errada, muito pelo contrário, tem que se usar com tranquilidade e não para se fechar e ficar só esperando o Fluminense, porque aí, evidentemente, dá muito mais espaço para o adversário. Em Minas, o Atlético venceu, né, no primeiro jogo da final a equipe do América, 3-2, e joga o segundo jogo no Mineirão no próximo final de semana. Vale lembrar que o Atlético Mineiro poderia jogar por 2 empates, 2 resultados iguais. Então, o América precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o título. A situação está bem complicada para o América, que vai enfrentar um Mineirão absolutamente lotado. É a final do Campeonato Mineiro. Queria falar também sobre a final do Campeonato Paulista da Série A2, né? Temos jogos aí na quarta-feira e também no sábado, os 2 jogos, os 2 finalistas, as 2 equipes que já subiram para a elite do futebol de São Paulo. A gente acompanhou de perto esta competição por conta da equipe do São Caetano. Infelizmente, São Caetano foi um dos times rebaixados ao lado da equipe do Lemense para a Série A3 na temporada 2024, e o time do Novo Horizontino e a Ponte Preta, que caíram o ano passado da 1 para 2, estão voltando à elite em 2024. Passaram aí, a Ponte Preta venceu o 15 de Piracicaba, o Novo Horizontino venceu a equipe do Noroeste. As 2 equipes já se garantem na elite do futebol de São Paulo e aí vão disputar. Primeiro jogo, quarta-feira, em Novo Horizonte, o segundo jogo em Campinas, no sábado, não tenho dúvida, Moisés Lucarelli deve ser palco de uma grande festa da torcida da Ponte Preta. A Ponte Preta, a equipe, né, profissional há mais tempo no estado de São Paulo, no futebol brasileiro. Então, vamos aí torcer para que tenhamos 2 grandes jogos, e o ano que vem, de volta, Ponte Preta e também a equipe do Novo Horizontino. Lembrando, né, que, infelizmente, como eu bem disse, o São Caetano acabou sendo rebaixado ao lado da Lemense para a Série A3 do Campeonato Paulista. Gente, está chegando no final o nosso bate-papo, nosso resenha na rede desta segunda-feira aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Amanhã tem bola de capotão, vamos falar de futebol de várzea. Na quarta-feira tem entrevista com Luciano Luiz, entrevista. Enfim, tem muita coisa bacana no microfone da Rede Nacional de Notícias. Que bom poder contar com vocês sempre aí na parceria, tá certo? Grande abraço para vocês. Eu, Luciano Luiz, me despeço deixando a todos aquele grande abraço. Valeu, galera. Valeu, Brasil.